pouquinho sobre ponto de venda. Nós vamos dividir o espaço. Eu vou começar inicialmente falando um pouco da história, não a história do varejo, mas falar um pouquinho de como a gente chegou até aqui, formatando uma loja para o pequeno e médio varejista. Então, quer dizer, eu acho que no desenrolar aqui do nosso papo, vocês vão entender direito o que eu estou querendo dizer. Eu vou começar passando, eu só quero ver qual é o botão. Aqui, isso. Bom, eu vou começar apresentando os dois escritórios, são dois escritórios especializados no varejo. Um deles é a Canduci Cabana, que a Margarete é sócia junto com o Celso Cabana e atende já há mais de 20 anos importantes clientes do varejo. Ele precisa só aumentar. E a Designer Varejo é um outro escritório com o mesmo perfil. Desculpa, gente, é só acertar aqui só um minuto. Design no varejo, no escritório também, nós temos muita experiência no varejo, há 30 anos no mercado, estudando vários segmentos de varejo, como vocês veem na tela, e especificamente no ramo de material de construção, a gente tem projetos desenvolvidos em quase todos os estados do Brasil. Então, o tempo de escritório, de projetos que a gente tem, a gente vem desenvolvendo o projeto, mas vem desenvolvendo também o segmento desse segmento. Então, cada projeto desse é uma pesquisa que a gente faz, é comprar os proprietários, é conhecer a região onde a loja vai ser instalada. Isso, ao longo do tempo, foi dando uma bagagem muito grande para os dois escritórios. Não era só simplesmente desenvolver projetos, era entender como é que funciona cada mercado, qual a expectativa do consumidor, qual a jornada de compra, que é um termo muito usado. Então, isso foi nos dando uma bagagem muito grande e entender esse mercado. E junto com isso a gente vem fazendo um trabalho paralelo junto com a associação e com o apoio enorme da Marco e da revista Grão 10 no sentido de desenvolver o pequeno e médio. Então, desde 1999 nós começamos a desenvolver uma loja chamada Loja Modelo, que era uma loja dentro dessa feira aqui, na época chamava e a gente procurava montar uma loja modelo e trazer tudo que acontecia de mais moderno dentro da realidade do nosso mercado. Não adianta a gente viajar para fora e ver coisas maravilhosas, mas que não se aplicam aqui. Então, o fato da gente ter esse conhecimento de mercado fazia com que a gente fosse lá fora, nas feiras, eventos, como a gente vai até hoje, mas também tentar decodificar o que está acontecendo lá fora, que tem a ver com o nosso mercado. E aí a gente tentava trazer dentro dessas lojas modelo, que eram verdadeiras lojas completas, com produto, preço, tudo montado dentro da feira. Isso fez um sucesso muito grande e aproximou muito o pequeno e médio varejista da associação, da revista e dos escritórios. Então fizemos isso em 1999, 2000, 2001 e 2002. E dali para frente nós montamos uma loja escola, a Namaco, que era isso, exatamente isso, só que de uma forma fixa, porque a expectativa dos lojistas de todos os estados era muito grande. Então, quando eles perdiam a feira e vinham para São Paulo, eles tinham a possibilidade de ver uma loja montada e que poderia ser monitorada por um de nós e a gente explicar um pouco por que cada coisa estava
dentro do espaço. Por que do layout? Por que dos materiais de acabamento? Por que daquela iluminação? Por que daquele tipo de promoção das áreas ou pontos promocionais? Então a gente tinha um espaço físico e não mais só no período da feira, que foi um momento, uma coisa muito interessante. Mas para nós não era o suficiente, porque as grandes redes a gente já atende, né? Todas elas, já atendemos Leroy, Telia, os grandes formatos, eles já têm acesso a escritórios como o nosso, mas o pequeno e médio não. Então, como é que a gente poderia levar para o pequeno e médio um projeto que fosse compatível em termos de custo e formatação para esse pequeno e médio varejista? Porque a maioria deles nem sabia que existiam escritórios como o nosso, né? Então esse é um ponto. Agora eu vou passar para outro ponto, que é o pequeno e médio varejista, depois eu costuro isso. Quando a gente pega o mercado nosso aqui brasileiro, a gente tem um espaço, são 140 mil lojas aproximadamente, não está atualizado no ano passado, mas não mudou muito isso. Então a gente tem um universo de 140 mil lojas. As pequenas e médias correspondem a 70% do faturamento, né? E essas pequenas e médias também sofrem a concorrência dos grandes wholesalers. Os lojistas pequenos e médios, a gente avaliou em pesquisa, conversando com esses varejistas, eles são muito experientes, eles já têm lojas há mais de 10 anos, né? E, por outro lado, na época, eles eram um pouco resistentes à mudança. E no momento que ele construiu o negócio dele, cresceu com o negócio dele na época, o filho, sei lá, ele mandou o filho para estudar fora, o filho voltando ia entrar dentro do negócio dele para ele fazer a passagem de geração do pai para o filho. E aí a gente começou a entender e a perceber que estava existindo um conflito nessa passagem. O pai queria passar para o filho vinha com ideias inovadoras, mas o pai ainda estava um pouco resistente de passar o negócio para o filho, né? Então, esse foi um outro momento também muito importante, que quando eu falei uma outra vez, muita gente até que estava na plateia se identificou com isso, nessa passagem, nesse conflito, nessa passagem de geração. Por outro lado, né, e dentro desse universo, o 2, a gente vê que os grandes home centers, as grandes lojas, correspondem a 5% do mercado, 10% no máximo. Se você tirar as lojas pequenininhas, que elas representem 10%, 15%, você tem ainda uma fatia de 70% do mercado que está praticamente desabastecido. Aí eu até coloco, por que 2 escritórios concorrentes estão aqui falando com vocês? Porque eu acho o seguinte, se a gente tem 70% do mercado desabastecido, os 2 escritórios até não dariam conta de tanto projeto que teria para fazer. E como a nossa ideia não é de desenvolver o mercado, a gente acha mais inteligente isso, então por que não nos unirmos e a gente tentar passar e dividir com vocês todo esse conhecimento, né? Então essa é a ideia, por isso que 2 escritórios concorrentes, entre aspas, né, estão aqui conversando com vocês, porque a nossa ideia é desenvolver o mercado. Se a gente está, o escritório com 30 anos, a gente com a quantidade de loja que fez, eu acho que alguma coisa a gente pode oferecer de legal para vocês no sentido de desenvolver, né? Então, até abrindo um parênteses, é por isso que a gente está aqui conversando com vocês e tentando desenvolver projetos que se encaixem na medida da loja de vocês. Quando a gente vai falar de ponto de venda, continuando, a gente tem uma realidade, uma situação, né? A gente tem a loja aqui, são as lojas de pequeno e médio porte. Se a gente for ver, as cidades cresceram, a concorrência chegou. Antigamente a maioria era absoluta no bairro, no lugar onde estava. Hoje não. Tem muita gente concorrente chegando, estabelecendo e abrindo lojas ao redor de vocês. E a concorrência não é só de outra loja de material de construção. Hoje a concorrência é de outros segmentos, né? Você vai ver mais para frente, mas hoje o supermercado vende parte do produto que vocês vendem na loja de vocês. Então outros segmentos hoje são concorrentes também, né? Então esse é um nível, a gente foi construindo esse universo.
os consumidores mudaram. Então, quer dizer, hoje, o pessoal da década de 80, 90, já estão casados com filhos e o perfil desse consumidor é diferente do perfil do consumidor antigo. Né? Ele já não aceita determinadas coisas, ou ele precisa de mais informação, ele já tem uma cabeça diferente das gerações anteriores. Por outro lado, os produtos também evoluíram. Antigamente você trabalhava muito com caixa de papelão pardo, produto a granel, as indústrias não se preocupavam muito em passar informação na embalagem, né? Então isso também mudou. As formas de comprar mudaram, né? A gente estava vendo uma palestra aqui do último palestrante, vendo um pedaço da palestra da pessoa que antecedeu a gente. Ele estava falando de multicanal, as diferentes formas de comprar. Então hoje você pode comprar. Antigamente a gente comprava dinheiro, caderneta, antigamente era caderneta, muita gente usava caderneta, depois dinheiro, depois cheque, depois cartão. E hoje você compra o que você quiser por aqui, e você tem acesso a tudo por aqui. Então, quer dizer, hoje você tem formas diferentes de comprar e novas formas diferentes de pagar. Então, quer dizer, essa é uma realidade, um ambiente real que todos se encontram hoje. Né? Então, a gente coloca aqui que a loja precisa mudar. Né? Se tudo está mudando, o atendimento, o serviço, a informação sobre o produto, se fala muito em experiência de compra, jornada do consumidor, né? Exposição de produto diferenciada, não ter atrito no processo de compra. O não atrito é o seguinte: tudo que você pode, desde que você entra na loja, ter contato com a loja sem um problema. Por exemplo, se eu vou lá ver um produto e ele não está mal precificado, é um desconforto que você tem, é um atrito que você tem. De repente eu faço a minha compra, pode ser um atrito no atendimento também, uma demora no atendimento, ou se eu vou passar no caixa, na hora que eu vou passar no caixa, a fila é grande, demora, eu sou mal atendido. Tudo isso a gente chama de atrito no percurso. Quanto mais a gente puder diminuir ou excluir esse atrito, melhor para todos. Então, esse é o ambiente real hoje de loja. Então a gente precisa trabalhar em cima disso. Então nós fomos pegando todas essas informações e a gente processou essas informações e pensou como a gente poderia formatar um projeto que fosse completo, ou bem completo, se não fosse o ideal, que tivesse um formato para o pequeno e médio e que a gente pudesse oferecer para o pequeno e médio varejista a um custo adequado, né? Trabalhando uma série de coisas. Então a gente começou a pensar ao longo do tempo como a gente poderia formatar isso. Isso em função de todas essas informações que nós fomos arrebanhando ao longo do tempo, né? De informação, de contato com o cliente, de entender como é que funciona o ponto de venda dele, o problema que ele tem para a reforma, que ele não pode fechar a loja, ele tem que deixar a loja aberta para a reforma. Então, todas as dores que a gente chama do lojista, a gente foi anotando e foi tentando formatar um projeto que a gente pudesse oferecer e fosse adequado para uma implantação. Né? Você está pulando demais atrás. Então eu vou falar até um pouco sobre essa oportunidade de mercado, né? A gente sentiu que era uma oportunidade de mercado aí. Então eu coloco que o ponto de partida, né, que era uma teoria, é possível atender o pequeno e médio com escala, através de módulos de projeto pré-formatados, acessíveis, usando tecnologia e processos organizados para isso. Isso é bom para o lojista, é bom para a indústria, é bom para todos, né? E essa validação foi exatamente o que eu falei, foi conversando com a indústria, clientes, consumidores, para entender essas dores, né? Uma outra coisa que eu comentei também, que o primeiro desafio era exatamente no ambiente de compra de um lojista pequeno e médio, os concorrentes que chegaram com mini formatos. Hoje, um mini mercado, um mercado de vizinhança, uma farmácia, um pet shop, muitos formatos de loja comercializam produtos que
vocês também comercializam. Então isso era um desafio, como é que a gente formata isso, né? Principalmente em São Paulo tem outros agravantes, né? A cidade também cresceu, o trânsito está imenso, as pessoas se locomovem muito mal, tentam resolver seu problema dentro do bairro, porque tem uma situação também que nós pesamos no sentido de servir como informação para a gente formatar a loja. Então, quer dizer, a família está super ocupada, não tem mais tempo para fazer as coisas, então, quer dizer, ela precisa resolver o problema dela de uma forma simples, rápida e perto de casa, sem se locomover. Então, quer dizer, a gente foi pegando todo esse ambiente e formatando o nosso projeto, né? Onde você vai comprar uma cola, uma lâmpada, um filtro de linha? Você pode comprar numa loja de vizinhança e pode comprar numa loja de material de construção do bairro. Então, quer dizer, esse era o passo, né? Esse era o desafio. E um outro ponto importante que eu mencionei também é a reforma. Porque quando você vai fazer uma loja para um grande varejista ou uma reforma, ele tem todo um ambiente que ele consegue um prazo maior para você se movimentar dentro da loja, seja através de uma pequena reforma ou de uma grande reforma, ou na instalação de equipamentos, ou os complementos que você precisa, que uma obra precisa ter, né? Só que o pequeno, pequeno e médio, se ele fizer uma reforma, ele não pode fechar a loja dele. Você imagina ter 3, 4, 5 na semana fechado, o impacto de faturamento que isso não tem. Então, foi uma outra coisa que a gente pensou, né? Então, o que acontece? O planejamento foi a palavra-chave para a gente desenvolver esse projeto que a Margot, na segunda fala, vai detalhar um pouco mais. Então, para nós, sabe, eram 3 aspectos importantes. A inspiração, que a gente chama, que é o sonho e a realidade em pouco tempo, né? Todo mundo quer reformar sua casa rápido, etc. Tem uma realidade que os programas de canal aberto e fechado começam a mostrar, né? Como você ter uma casa nova, programas de inspiracionais, assim, super importantes, né? Que motivam as pessoas a reforma. Por outro lado, então, aí no segundo você vai reforçar. A respiração que a gente fala seria usar toda a experiência que a gente tem, das viagens, dos contatos, de estar numa feira, dos fornecedores que a gente foi conhecendo, no sentido de juntar tudo isso para formatar o projeto. E o terceiro, a transpiração, é planejamento intensivo. Porque o que acontece é o seguinte: tudo que você faz planejado, você perde tempo, entre aspas, né? Não vai perder tempo planejando, mas na hora que você vai executar, você executa em menor tempo. E para a gente executar uma obra, uma reforma, uma transformação no menor tempo, você tem que ter uma transpiração de planejar tudo direitinho antes. Para quando você fizer a intervenção na loja, tudo está planejado. A hora que você fecha um pouco a loja, o que você movimenta, o que entra primeiro, o fornecedor já traz o produto esperando para quando estiver pronto já instalar, para a gente ter o menor impacto possível na loja. Então foi em cima disso que a gente foi escolhendo materiais, fazendo acordo com os fornecedores para a gente ter um custo mais baixo de equipamento. Porque se a gente tiver mais loja para reformar, se a gente trouxer fornecedores ou desenvolver fornecedores parceiros, você consegue um custo muito mais baixo. Um comprometimento que ele tem um valor que, se vocês fossem comprar alguma coisa lá, nunca teriam esse preço. Então, a gente começou a fazer esse trabalho de planejamento entre a gente. E o insight, né? Levar a qualidade e experiência de arquitetos e designers especializados no setor, para não atender só os 5% do mercado, que são os grandes varejistas, atender todos, o pequeno e médio também. Um projeto pré-formatado, né? Processo único e eficiente do trabalho, usando tecnologia, depois a Margot vai explicar, e com uma rede de parceiros, de fornecedores que nos ajudariam a fazer essa transformação. Eu tive agora num congresso aqui de material de construção, e eles falam muito em uma parte, eles falaram sobre startups,
e outros eles falaram em trabalho colaborativo. É uma coisa que a gente não está muito acostumado aqui no Brasil, mas quando você trabalha com uma equipe, todos voltados para o mesmo objetivo, você consegue formatar essa equipe e comprometer essa equipe, você consegue um produto legal para poder oferecer para esse segmento. Né? E assim surgiu a loja que a gente chama de 4D. Né? A transformação de pequenas e médias lojas de material de construção em apenas 4 dias, com baixo custo. Então, com todo esse trabalho de planejamento, a gente consegue, nos testes que a gente fez, mudar uma loja em 4 dias. Então, na hora da intervenção, tudo está super planejado para fazer essa reforma. Então, eu vou passar um filme, só que foi um exemplo. Na realidade, a gente fez todo esse processo, todo esse planejamento, fizemos um trabalho com os fornecedores e pegamos 2 lojas, claro. Aí tem uma outra etapa a vencer. Uma coisa é você fazer uma loja em São Paulo, onde você tem fornecedores, uma gama de fornecedores, o transporte, etc. E outra coisa é você expandir isso para o Brasil. Então a gente fez um formato numa loja pequena, depois a gente fez uma outro piloto numa loja maior, e aí a gente vem trabalhando isso no sentido de expandir e poder oferecer isso no mercado de uma forma acessível, né? Que todos possam ter acesso a isso. E junto com isso, a experiência dos escritórios que poderá ajudá-los na formatação de linha de produtos e uma série de outros aspectos aí de produtos que a gente tem para oferecer. Então eu fiz essa introdução básica que eu vou passar para a Maru agora e ela vai detalhar um pouco mais isso e eu espero que vocês gostem agora da segunda etapa, que é a prática da coisa. Vamos assistir o vídeo e depois a gente continua. Nós tínhamos o balcão, o cliente se concentrava lá na frente, a loja era meio fechada, travada. É aí que está a perfeição do casamento entre tecnologia e a expertise dos arquitetos do varejo de material de construção. Essas duas coisas juntas fazem com que o lojista possa ter uma loja melhor, otimizada para o movimento das pessoas e que vende muito mais. Mesmo pequeno e médio, porque é uma tecnologia barata. A proposta 4D, com projetos adequados, tem como proposta disponibilizar equipamentos e acessórios de alta tecnologia com o mesmo padrão de excelência para o pequeno e médio varejista, assim como para os grandes home centers. E o objetivo desse projeto é ajudar o pequeno e médio varejista de material de construção, é disponibilizar a experiência dos escritórios acumulada ao longo de 25 anos no setor. Você transforma seu ponto de venda e cria uma nova experiência de compra ao consumidor. É um ótimo diagnóstico, um planejamento forte, uma mudança rápida, fornecedores parceiros e especializados, tudo para aumentar o seu faturamento. Pessoal, vocês gostaram do filme? Bacana, né? Então, um planejamento aí de 3 meses, né? E para poder acontecer a coisa com 4 dias. Inclusive, hoje mesmo a gente colocou esse vídeo nas nossas redes sociais e o proprietário, que já abriu a segunda loja, de tão feliz que ficou, escreveu lá um depoimento embaixo, né, do vídeo, falando assim: vocês estão de parabéns, o projeto foi um sucesso. No primeiro mês eu aumentei 30% as vendas da minha loja. Olha que bacana, né? Tudo que é planejado, estudado, avaliado. Vamos lá, então projetando a sua loja. Fachada. Vamos falar um pouquinho da fachada, né? A fachada é o cartão de visita da loja, portanto ele pode ser um dos fatores determinantes para a escolha do seu cliente. Dependendo de como está a sua fachada, uma mulher pode passar e falar: vou entrar nessa loja nova. Uma boa fachada auxilia na construção da identidade da empresa. Fachada bonita e limpa, comunicativa,
é igual a loja com qualidade. Fachada suja, desorganizada, mal conservada, ela lembra uma loja sem potencial. Aqui a gente está mostrando agora, né, a nossa... Então, olha que bacana a fachada, né? A gente fez aí todo um projeto, um estudo, é uma loja de rua, né? Aí, através da antena Wi-Fi, a gente colocou um chip. Cada pessoa que entrava na loja com o Wi-Fi ligado, a gente fazia a captação dessa pessoa em um mapa de calor e tinha noção de como é que funcionava a loja por dentro. Esse beacon, né? Esse chip, mostrou pra gente que passavam 35 mil pessoas na rua, né? E não estava entrando muitas pessoas. Também olha a fachada, né? E aí a gente fez o estudo. O que a gente pode fazer para não gastar muito? Então entramos ali com a telha, o logo dele, que é super importante, marcando as cores da empresa, telefone site, que é o principal. Aqui uma outra loja que a gente fez agora também, tem acho que 100 metros quadrados, é a Nortetem, separado do Nortetem, em Guarulhos, né? Acabaram de inaugurar, e aí a gente fez aqui o projeto, olha a diferença. Opa, estou sabendo a pergunta mesmo. Olha que bacana como é que ficou a loja, né? Opa. Você trabalha, olha lá, tá vendo? O que a gente usou? Telha, né? Se vocês repararem aí, são telhas. B, Nortetem, né? Olha a diferença, né? Tinta cinza, tinta azul marinho, joga a telha em volta, né? Quem pode colocar algum painel, que agora tem a lei da cidade limpa, né? Não pode explorar muito, mas olha que bacana a limpeza, né? Isso aqui nós fizemos agora, inclusive está exposto aqui no Juntos Somos Mais, vocês devem ter visto. Nós que fizemos essa reforma, que aconteceu em uma semana. Essa é a fachada antes. E aqui é a fachada depois. Olha que bacana, gente. Isso foi feito pintura, adesivo e o logo dele, né? Não gastou muito também não. Aqui uma outra fachada também, é um projeto que a gente está desenvolvendo, da Dicenza, que chegou agora no Brasil. Aqui é a loja antes e a loja depois. Então, às vezes, um painel, uma pintura, e a gente aparece e chama a atenção, né, dos lojistas. Agora, falar um pouquinho de layout. Aqui a gente vai mostrar primeiro algumas fotos do antes e depois. Loja MB é a loja do projeto Loja 4D. Aqui você está vendo antes. Olha só, piso, nós não mexemos, foi limpo. A tinta branca, PVA. A iluminação, você vê que a iluminação do antes era bem apagada e a do depois, o que a gente colocou ali? Um trilho com luz fluorescente. Não é nada, ninguém está onerando nada. Trabalhou com o equipamento correto, tirou o balcão, né? Olha que bacana a diferença do antes e depois. Um aumento de 30%. A loja Norte tem também, olha como era, né? Cheio de expositores de indústria. Aí a gente padronizando os expositores, organizando, fazendo os departamentos, a diferença do antes e depois. Aqui também a Dicenza, o antes, depois pintada, iluminada, com equipamento correto. Agora o layout, né? Qual que é o objetivo de um layout? Tornar o produto de fácil acesso ao cliente. O que um bom layout tem que ter? Integração, mínimas distâncias, né? Tem que tomar cuidado com as distâncias, a gente não pode ter corredores apertados. O fluxo tem que fazer com que a pessoa ande na loja toda.
O uso do espaço público deve ser utilizado nas 3 dimensões: horizontal, vertical e longitudinal. Satisfação e segurança do cliente. Flexibilidade, né, para mudar, para fazer promoções. E a gente tem que cuidar daquele cliente que está entrando na loja, saber exatamente em que momento ele está. Se ele está no momento da construção, do acabamento ou da decoração. Então, lembrando um pouco sobre nossos clientes, a gente tem as 3 fases: a primeira, a segunda e a terceira. A primeira é construção, a segunda, acabamento, e a terceira, decoração. Layout básico aí, rapidamente, olha, na entrada, né, o que a gente tem que colocar? O produto de decoração, de impulso, né, aquele produto que fica em frente, perto do caixa. Na segunda fase, a gente entra com produtos de acabamento. E lá no fundo, no depósito, aqueles produtos como esquadria, básico, até para ficar perto do depósito. Os 3 tipos de consumidor. Então, a gente está falando aí, né, da primeira, segunda e terceira fase. O que o primeira fase, o segundo e terceira veem, né? O cliente tem foco apenas o primeiro, né, que é a primeira fase. O cliente tem foco apenas em produtos relacionados à fase da obra. É quando ele está pensando no ferro, na conexão, no tijolo. Então, é importante, quando o cliente entra, o vendedor abordar qual é a fase da sua obra. Lá, primeira fase, né, ele está preocupado com a potência, né, com o valor agregado. Então, a gente tem que fazer essa pergunta. Segunda fase é a parte do acabamento, é a parte do sonho, é a parte onde as mulheres elas vão para a loja escolher o acabamento com o marido. Então, essa parte é uma parte importante, tá? Iluminada, limpa, organizada, né? E depois a terceira fase, que é a fase de impulso, é a decoração. Então pode ser um gabinete, um espelho, uma lixeira, algum objeto de decoração. Hoje, mais do que nunca, vocês sabem, vocês devem ver os home centers maiores, nós trabalhamos com muito produto feminino, né? Às vezes a pessoa fala, mas eu não vou vender essas tranqueiras. Só que essa tranqueira agrega um valor na compra maravilhoso, às vezes até você tem uma margem de 300% no produto feminino, né? No porta-retrato, no jogo de copos, e assim por diante. Aí a gente faz a pergunta, né? Autosserviço ou balcão? Autosserviço, a exposição da mercadoria facilita a compra por impulso, né? A pessoa está ali, está vendo, está lembrando que ela vai comprar. Ela cria a sensação de variedade e quantidade de produto. É mais fácil de visualizar e expor o produto sazonal e promocional. Necessita de especialista apenas em alguns departamentos. E já o balcão facilita a compra de produtos técnicos, mas dificulta criar as promoções, ofertas e produtos sazonais. E dificulta a compra por impulso também. Outro item importante é a iluminação. Como vocês viram, né, a diferença ali da MB, por exemplo, que a gente está dando como exemplo. O que é uma loja bem iluminada e uma loja péssima, né, escura? Você precisa criar ambientes, né, quentes ou frios, de acordo com a necessidade. A qualidade da cor. Às vezes a pessoa vai comprar uma cerâmica, se ela não está com a iluminação correta, ela pode devolver essa cerâmica. Fala, eu comprei errado, não é Jefferson? Jefferson da Leroy, ele pode dar o aval dele também. Foco na abertura de acordo com o posicionamento da loja. Então, de repente, se o posicionamento de uma loja ela é um pouco mais luxuosa, eu vou ter iluminações diferenciadas, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Aquecimento reduzido, né? Hoje a gente tem que trabalhar com LED, e tem a economia de energia também, né? Isso aí tudo. Aqui, ó, tipo de iluminação, rapidamente, iluminação geral e difusa, né? Que seria uma geral para a loja toda, como a gente fez na MB, que vai ser sempre exemplo. Aí você está vendo a loja toda iluminada no padrão. Aí você tem alguns tipos de iluminação. Essa é a loja da CNC que a gente fez. Então você vê que você tem tanto a iluminação normal, como algumas iluminações dando foco em setores e produtos. Iluminação de destaque, faixas direcionadas ao objeto, valorização de departamentos, de objetos. Então a gente trabalha com esse tipo de iluminação. Audição.
importante também, se você tiver alguma rádio na sua loja, vocês procurarem sempre músicas suaves, né? Porque a música, ela interfere. É importante ter o ECAD, tá? Então, sugestão para a loja de material de construção, músicas tranquilas, né? Porque a pessoa está ali olhando, pensando, vendo custo. Se você colocar músicas aceleradas, muita propaganda, isso acaba perturbando um pouco as pessoas também. Olfato. Olfato é uma coisa importante também, o cheiro da loja, né? Porque muitas empresas hoje desenvolvem cheiros. Esses cheiros, eles ajudam a vender, acredite se quiser. Então, ali, o cheiro do churrasco e chocolate indicado para espaços amplos, pois provoca a sensação de aconchego, né? Então, é bacana estudar. Hoje eu vou ter um cheiro especial para a minha loja. Comunicação visual e precificação. Produto sem preço não vende. Promoção sem chamariz não funciona. Cartazes, banners e splashes de preço, eles são importantes que sejam padronizados. Tem muita loja que não pensa nisso, acaba fazendo manual, cada um de um tamanho, e aí a gente precisa rever tudo isso, né? Então, padrão de comunicação visual. Pictograma também é um tipo de comunicação visual, que você não precisa comprar imagem, você pode desenvolver os desenhos, né? A gente faz esse tipo de trabalho, ou você pode trabalhar também com a imagem, né? Algumas que têm que ser compradas. E pictogramas. Uniforme, né? O uniforme, ele dá credibilidade para a loja, é importante, uniforme limpo, bacana. Aí vamos voltar ali para o merchandising, né? O merchandising, vamos falar merchandising é mercadoria, a tradução, né? É o produto certo, na quantidade certa, no preço certo, no tempo certo, com impacto visual adequado, na exposição correta. A gente tem que ter a loja organizada, os departamentos corretos. Se eu estou trabalhando com tinta, eu tenho que ter naquele departamento tudo próximo. Eu estou com a lixa, eu estou com a estopa, eu tenho lá o cross merchandising, que é aquela fitinha lembrando o consumidor de comprar uma fita crepe, né? Então é muito importante a organização da loja e os departamentos. Para os merchandising, como eu falei, a fita, né? Que a gente coloca nos departamentos para aumentar, para a pessoa lembrar daquele produto. Isso aumenta muito a margem de venda, viu, gente? Vocês precisam trabalhar com isso. Merchandising, regras gerais. Manter gôndola e produto limpo e organizado. As mulheres que dominam o setor, elas não gostam de loja suja e desorganizada. Identificar e precificar corretamente. Respeitar a setorização, se eu estou com tinta, se eu estou com ferramenta, se eu estou com esquadrias, né? Tem que estar totalmente organizado. Valorizar o produto em promoção. Buscar não improvisar no ponto de venda, colando cartazes e etiquetas feitas sem padronização, como a gente falou agora há pouco. E manter a gôndola sempre abastecida. Não pode ter ruptura. Você nunca pode deixar uma gôndola faltando produto. Se você não tem aquele produto, você horizontaliza, mas não deixa os buracos da gôndola. Uma outra coisa importante é conhecer a gôndola, né? Então a gente tem os níveis, né? Olha lá, nível 1, principal altura dos olhos. O nível 1 na gôndola é aquele nível onde tem a maior pega, né? Onde todas as indústrias querem ficar. Aí você tem o nível 2, exige pequeno movimento de cabeça, também é um local bacana. O nível 4 é chão, aí você vai grudar pegadas, você vai grudar adesivos, só que esses adesivos não podem ficar desgastados. Começou a ficar desgastado, tem que arrancar. E o nível 3, sinalização aérea ou produtos muito grandes, né, que já seria mais o estômago. Escada visual é uma forma de você organizar a sua loja e os departamentos. É importante que a pessoa passe nos corredores e enxergue, entenda o que está acontecendo
né? Eu só estou vendo ali o painel, já estou sabendo que ali atrás tem alguma coisa e eu estou enxergando de uma forma que eu sinto atração para ir para os outros locais da loja. Aqui mostrando divisão já em 2 departamentos, gôndolas baixas, médias e altas nas paredes. Entrega de produto, altura máxima para o produto, 2 metros, até porque, né, mais ou menos a mulher, a média é 1,60, né, então pode ser muito alto. A altura dos olhos é a melhor, como a gente viu, 1,60. A altura das mãos, ponto de pega, de 1,20 a 1,60. E a altura mínima de exposição, 0,50, né, tem que abaixar muito. Para crianças, a altura 0,90 e a altura de pega 0,30 a 0,90. Eu digo crianças porque às vezes tem algumas lojas que ofertam alguma coisa de criança, um chocolate, um lápis de cor, então tem que ser na altura para eles pegarem o produto também por impulso. Uma outra coisa é a arrumação da gôndola, tá? A gente está vendo aí o espaço plano. Olha a diferença de uma gôndola sem ser abastecida e uma gôndola perfeitamente abastecida. A diferença que dá o impacto. E aqui, face do produto. Toda vez que você vai arrumar sua gôndola, você tem que ver se ela está organizada da forma correta, né? Virada para frente, todas elas alinhadas, em cores, tipo de produto. Diferença de uma para outra. Aqui a gente vai falar de potência. É sempre importante ter bastante mercadoria, que a gente está vendo uma loja e da altura de 2 metros para cima é apenas latas vazias. Mas quando a gente entra numa loja como essa, a gente tem uma sensação de potência, né? De estoque, como a Leroy. Aqui uma outra ideia de potência, né? A pessoa entra na loja e fala, nossa, quanto produto, que bacana, quanto estoque. Outra coisa importante é a verticalização e horizontalização dos produtos. Quando você arruma, como está ao lado esquerdo, os produtos dessa forma, sem pensar na cor, né, na verticalização, ela não fica tão chamativa nos olhos do consumidor. E quando você organiza, como está ao lado direito, por cores, né, aqui no caso verticalização, ele te dá um efeito totalmente diferente. Aqui, verticalização, lá em cores. Horizontal, né? Trabalhar horizontal. Produtos de pega menores ficam na altura de 1,60. Os mais pesados embaixo, como a gente falou. Aqui também de cores. E agora vamos falar de lealdade e oportunidades. O cliente faz a primeira compra na sua loja. Se ele fica satisfeito, ele sobe a pirâmide. Ótimo, eu tenho um cliente satisfeito. Aí ele vira um cliente fiel. Mas o cliente fiel hoje é aquele cliente como vocês, tá? Vocês têm o cartão da Avianca e vocês têm o cartão da Gol, que é uma obra. E aí, não é esse cliente que me interessa, eu quero um cliente leal. O cliente leal é aquele que é pego pela mente, pelo coração e pelo bolso. Para você ter um cliente leal, você precisa valorizar o cliente. E aí você vai ter o cliente leal. Um exemplo é trabalhar com a sustentabilidade. Poxa, eu aqui trabalho com a sustentabilidade, eu faço doações de produtos para uma creche. Tem que criar alguma coisa, eu arrecado pilhas, eu arrecado luminárias antigas, eu faço a reciclagem, alguma coisa que o cliente vai falar, poxa vida, esse cara me tocou, eu vou comprar nessa loja. Experiência de compra, satisfação, fidelização. Como eu estava falando agora há pouco, a gente estava falando de arrumação de loja, eu sei que o mundo do material de construção é um mundo machista, né? Mas as mulheres estão comprando no setor e a gente tem que começar a repensar isso e colocar produtos diferenciados para elas também. Como eu falei, 54% hoje são as mulheres que comandam o setor de material de construção. Só que mais 25% elas influenciam o marido, o namorado, o irmão, o pai. Então devemos observar que as lojas de material de construção deixaram de ser um ambiente masculino. Ele também é feminino, né? Então a gente tem que
e aceitar isso e mudar as lojas. O comportamento de homens e mulheres do ponto de venda, o grande lance, né? Tornar acessível o mundo masculino às mulheres. O comportamento aqui das mulheres, né? Elas sentem prazer em comprar. 25% das mulheres que experimentam algo, elas compram. E 86% das mulheres olham para a etiqueta de preço. Já os homens desejam comprar depressa, né? Que homem aqui gosta de ir com a namorada, com o esposo, com a irmã do shopping, né? Vocês querem sair fora, você. Preocupados com o processo, potência, aderência e capacidade, diferente da mulher. 65% dos homens que experimentam algo, eles compram. 72% dos homens olham para a etiqueta de preço. Eles olham mais que as mulheres. Agora, vamos falar um pouquinho de sustentabilidade. Vou fazer algumas perguntas para vocês para ver se vocês já estão entrando, né, nessa nova realidade. Sustentabilidade ambiental. O lixo da sua empresa é reciclado? Alguém recicla lixo aqui? Sua empresa apoia iniciativas ecológicas locais? Caso o seu bairro não possua iniciativa ecológica, sua empresa as cria. Isso é importante, gente. O consumidor está antenado. A sustentabilidade social. Se os funcionários recebem um salário justo e um tratamento digno, as condições de segurança do trabalho da empresa são adequadas, sua empresa apoia programas sociais, tudo isso é sustentabilidade. Sustentabilidade cultural. Sua empresa está bem encaixada no perfil do bairro. Sua empresa apoia programas culturais no bairro. Os valores culturais dos funcionários são os mesmos do empreendedor. Os funcionários sabem os seus valores, é importante isso. E a sustentabilidade econômica. A empresa consegue gerar lucro atuando de forma legal. As negociações com os fornecedores são levadas de forma justa. Os clientes recebem o valor pelo qual estão pagando ou são enganados com falsa propaganda. Tudo isso é importante. Eu acho que vocês têm que rever aí alguns conceitos para começar a ser um pouco mais sustentável, porque o consumidor vê isso. Uma outra coisa que a gente tem visto no mercado, que são oportunidades, é atender a terceira idade. São praticamente 15 milhões de consumidores na terceira idade. 14% da população adulta. E ao contrário do que as pessoas pensam, 25% desses mantêm lares, né? Então, são pessoas que estão com poder aquisitivo. E eles estão normalmente em público classe A e B. E eu percebo que as lojas, elas não estão com conforto dos idosos, né? Aquele cantinho, um cafezinho, um bom atendimento, um atendimento mais rápido, né? Um pouco de paciência. A gente vê muitos avós comprando para família, para neto, para filhos que estão morando junto. Tem muita situação. Então vamos olhar um pouco mais para os idosos, tá? E outra coisa importante são pessoas especiais, né? Os compradores de necessidade especial. Quando a gente está fazendo uma loja, a gente tem que ter rampa de acesso, a gente tem que ter corredores que a pessoa possa passar, senão eles vão se inibir, eles não vão nem aparecer na loja de vocês. A gente fez uma experiência na Leroy Merlin. A gente pegou acessórios de banheiro e fez um banheiro e colocou os acessórios. O que aconteceu? Aumentou a venda 300%. Porque esses acessórios também são vendidos para pessoas normais como nós. Uma barra para depilar uma perna, uma pessoa que precisa, um pouco mais velha, precisa tomar banho, assim, tem várias situações.